Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Eu quero ler com você dois textos da Bíblia. O primeiro está em 1 Crônicas, capítulo de número 8, verso 34. 1 Crônicas, capítulo de número 8, verso 34. Depois, queridos, nós iremos até em 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: e filho de Jonatas, filho de quem, igreja? Foi Meribe Baal. Foi quem? E Meribe Baal gerou a Mica. Então repita comigo: Jonatas gerou Meribe Baal. E Meribe Baal gerou a Mica. Vamos ver se você aprendeu? Vamos lá? Jonatas gerou Meribe Baal. Meribe Baal gerou a Mica. Só até aqui. Vamos para 2 Samuel capítulo 9, por favor. 2 Samuel capítulo 9, versículo de número 11. Iremos ler até o 13. Diz assim a palavra de Deus: e disse Ziba ao rei. Quem disse? Conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa. Quem ia comer na mesa? Muita gente para pouco barulho. Quem ia comer na mesa? Como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Cujo nome era? E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E você diz amém. Só até aqui. Queridos, se tem algo muito importante para o ser humano, se chama identidade. E quando eu falo de identidade, eu não quero falar de um documento de identificação, até porque esse todos nós somos obrigados a ter. Mas eu quero falar sobre a identidade a qual Deus entrega para cada um de nós. Deus, Ele entrega algumas coisas singulares, algumas coisas ímpares, como por exemplo o seu DNA, o seu tom de voz. Deus, Ele entrega algumas coisas tão peculiares, tão singulares, respeitando a individualidade de cada uma. E uma delas que Deus entrega é a identidade. E você consegue ver a identidade de uma pessoa pela forma como ele se porta, pela forma como ele fala, como ele conversa, como ele se veste, o que ele tenta transmitir através da identidade que ele carrega. E a identidade vem de Deus. A identidade vem de quem? E nós carregamos, querido, uma identidade própria e pessoal, mas nós também carregamos uma identidade do céu, de filho e filha de Deus. A minha pergunta hoje é que para a igreja quadrangular Palhano, os filhos e as filhas de Deus já chegaram aqui? Então manifesta a sua identidade de filho, glorificando o nome do Senhor. Querido, e se tem algo que Satanás é especialista em fazer, é tentar roubar a identidade de um homem e de uma mulher a qual tem um chamado. Querido, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer evangelismo
e capelania prisional. Eu já fiz por 4 anos, onde 2 vezes ao mês eu ia em presídios no interior de São Paulo fazer culto. E o que mais você encontra lá, na população carcerária, Batarse, são filhos de pastores, filhos de crente, e a cada nome de profeta, tem o Eliseu, tem o Elias, tem o Moisés, né? Tem o Abacuque, tem o Ageu, tem o Joel, mas quando eles chegam lá, eles perdem a identidade. Se você pergunta qual é o seu nome, ele já nem lembra qual é o nome, ele já fala o apelido, como ele é conhecido. Porque algumas estratégias para roubar a identidade coloca um apelido, coloca um rótulo, coloca ou ressalte a deficiência que ele tem. Você viu fulano? Qual fulano? O cachaceiro. O diabo, ele é especialista em roubar identidade sexual. Às vezes você olha para a pessoa, você já não sabe mais dizer o que é, porque a identidade foi roubada, foi perdida no meio do caminho. Mas querido, quando nós nascemos, Deus nos entregou uma identidade, e é uma identidade de vencedor e de vencedora. E eu venho hoje aqui nessa igreja para dizer para você, com os olhos abertos, e profetizar que ninguém vai roubar e tocar na identidade que Deus entregou a você. Satanás não vai roubar a identidade dos seus filhos, não vai roubar a identidade dos seus netos, porque além da marca da promessa, tem uma identidade de filho. Você crê nisso? E aqui nós começamos a ver nos dias atuais, queridos, algumas consequências da perca de identidade. Transtornos emocionais, transtornos mentais. A pessoa começa agora a desenvolver e entrar em crises emocionais assim gigantes. E se você conversar com profissionais da área, eles vão falar, olha, essa pessoa está em uma crise de identidade, daqui a pouco está tomando medicamento psicotrópico, o comportamento muda em casa, muda no casamento, muda na família, e tudo isso é muito complicado, e Satanás sabe disso. O diabo, ele sabe. Não podemos empoderar Satanás, mas também não podemos subestimá-lo. Ele é astuto e sagaz, e ele sabe que se roubar a identidade de um cristão, ele consegue paralisar. E quantas pessoas que foram paralisadas por uma estratégia do inimigo, mas quem estava paralisado vai voltar a caminhar em nome de Jesus. Querido, e quando nós falamos sobre identidade, eu encontro aqui um caso típico de alguém que o diabo tentou roubar a identidade, mas o que prevaleceu foi a identidade de Deus. O caso aqui, nós lemos 2 textos que se referem à mesma pessoa, e esse personagem principal a qual o texto fala, ele era neto do rei Saul. Saul era o rei, tinha sangue real, ele tinha 3 filhos, entre eles um filho chamado Jonatas. E Jonatas, ele era um dos sucessores ao trono de Davi. Um dia Jonatas casa, e nasce agora um príncipe. E o nome do príncipe era Mica. Presta atenção. Só que antes de Mica nascer, quando Jonatas se casa, ele tem um filho. E na cultura de Israel, querido, o nome é algo muito importante. O nome servia para você parametrizar, para você atribuir características e até mesmo palavras proféticas para aquele que estava nascendo. E a Bíblia é cheia de exemplos. Veja que para Deus cumprir a promessa na vida de Abrão, Deus precisou acrescentar um A, de Abrão para Abraão. Ah, apóstolo, mas é só um A. Espera aí, não é só um A. Abrão significa soberbo. Abraão, pai de uma multidão. Aí Deus agora olha para Sarai e tira o I. Ah, apóstolo, é só uma vogal. Não. Sarai significa contendeira. Tirou o I, virou Sara, princesa de Deus. É um detalhe,
mas que faz muita diferença. Já imaginou? O Batarse aqui, a Amandinha, fazer um vídeo aqui, olha, vocês estão convidados para o nosso aniversário da igreja, vai estar pregando aqui o casal, o soberbo e a contendeira. Querido, não tem lógica. Mas Deus, para entregar Isaac, Deus precisava consertar a identidade deles. Nasce Isaac, significa sorriso, e por aí vai. Deus começa a modificar nomes. Mas quando nasce o filho do príncipe, o menino pergunta para Jonatas, o filho do rei, como que vai se chamar? Parece que eu vejo Isaac, ele levantando o menino e profetizando, esse aqui vai se chamar Meribe-Baal. Esse aqui vai se chamar o quê? Muita gente para pouco barulho, ficou feio demais. Vai se chamar o quê? Que significa aquele que luta e vence Baal. E Baal na tipologia bíblica representa o inimigo, Satanás. Em outras palavras, o pai pegou aquele bebê e falou, esse aqui o inferno pode se levantar, mas ele vai vencer, ele vai ganhar, porque ele nasceu para vencer, e não tem inimigo que fique de pé do lado dele, 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, mas ele não será atingido, porque ele vai se chamar Meribe-Baal. Você nasceu para vencer, querido. Pode se levantar 11.000 demônios, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido e praga nenhuma chegará à sua tenda. Você crê nisso? O pai deu uma identidade. O pai deu uma. E tudo que Satanás quer é roubar a conexão entre pai e filho. Acontece uma guerra contra os filisteus. O avô vai para a guerra, o rei Saul leva o pai, leva os tios. Meribe-Baal vai crescendo no palácio. Ele vai crescendo no? E quando vai para a guerra, Israel perde a batalha. O vô dele, que era o rei Saul, se suicida, se jogando em cima de uma espada. O pai dele morre. Todo mundo morre. Chega o mensageiro dizendo, olha, o rei morreu e toda a sua casa morreu. A babá do pequeno Meribe-Baal fala, se descobrir que sobrou um da linhagem vivo, vão tentar matá-lo. O menino agora tem 4 anos. Ele fala, vou tentar fugir com esse menino. Só que agora acontece uma tragédia. Ela escapa o menino do colo, o menino cai, fratura as 2 pernas e fica deficiente físico. Só que ela pega o menino e continua fugindo. E ela vai para uma outra geografia, chamada Lodebar. E aí perguntam para ela assim, como que é o nome do menino? E ela pensa, se eu falar que é Meribe-Baal, vão descobrir que é filho de Jonatas, neto de Saul, vão tentar matá-lo. Aí ela faz algo, pergunte o quê? Você não quer saber, pergunte o quê? Ela muda a identidade do menino, ela diz assim, esse aqui se chama Mefibosete, que significa portador de vergonha, aquele que nasceu para ser humilhado. E o diabo está batendo palmas, porque aquele que recebeu uma identidade de vitorioso, agora estava sendo condenado a ser um portador de vergonha. E talvez na sua jornada, querido, alguém apontou para você e falou, você foi para a igreja, mas quem é você? E muitas vezes tenta puxar alguma outra situação para tentar manchar a sua história, manchar a sua biografia. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que vai prevalecer sobre a sua vida não são os rótulos externos, mas é aquilo que o céu diz a teu respeito. E agora chega o menino com sangue real em Lodebar, uma terra de esquecimento. Só que quando ele chega lá, com a identidade alterada, o pessoal chamando de Mefibosete, um príncipe morando de favor na casa de Maquir, filho de Amiel, um lugar extremamente pobre. Mas quando entregaram ele ali, era como se tivesse uma sentença, esse aí até nasceu no palácio, mas vai morrer em Lodebar. Querido, mas eu e você, nós
servimos um Deus que cria situações. O nosso Deus é um Deus criativo. Como assim, apóstolo? Enquanto você está aqui sentado, Deus está criando uma situação para te abençoar. Deus está criando uma situação para mudar a sua história. O problema é que a nossa mente é limitada e a gente não consegue entender o que Deus está criando, mas Deus é criativo. Enquanto você está aqui, quando você levanta a mão, quando você dá glória, quando você louva, quando você adora, Deus ele vai criando situações que muitas vezes parece confusa, mas nós só vamos entender a situação que foi criada quando a promessa se cumpre. Enquanto ele crescia, as pessoas falavam: ei, Mefibosete, ô Mefibosete. Mas eu sei que dentro dele, ele falava: eu sou príncipe. Eu sou príncipe. Porque a identidade que foi roubada foi de forma externa, mas de forma interna ele estava convicto naquilo que Deus tinha na vida dele. Querido, podem te chamar do que quiser, podem te caluniar. O importante é você não acreditar no que está sendo dito. Quem está entendendo? O problema fica sério quando você acredita no que estão falando a teu respeito. Não dê ouvido a essas vozes. Acredita naquela voz que te chamou pelo nome. Mefibosete agora cresce. Deus cria uma situação. E Davi está no palácio. Davi está onde? Lado totalmente oposto. Totalmente oposto de Lodebar. E Davi se lembra que ele tinha uma aliança com Jonatas. E ele diz assim: ô Ziba, vem cá. Tem alguém da casa de Saul que eu possa ajudar por amor de Jonatas? Tem sim. Quem que é? Um aleijado. Mas esse aleijado não tem nome? Parece que é Mefibosete. E onde que ele está? Em Lodebar. Não, mas ele é um príncipe. Ele é neto do rei. O que ele está fazendo em Lodebar? Ele foi parar lá. Manda buscar. E a história vocês conhecem. A carruagem do rei chega lá, chama o deficiente físico, que todos conheciam ele como Mefibosete, e muitas vezes pregamos como Mefibosete, mas a identidade dele é Meribe Baal. Todos aqueles que não acreditavam que ele era príncipe, viram ele entrando em uma carruagem real. Talvez quando ele estava ali, Batarse, havia um decreto: nunca mais volta para o palácio, não vai ter família, não vai gerar, vai morrer assim. E hoje é noite que Deus quebra decretos do inferno contra a tua vida. Hoje Deus quebra decretos do inferno contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra o teu ministério. Hoje é noite que Deus quebra decretos, porque o que vai prevalecer, meu irmão, são os decretos dos céus. Tem alguém que crê nessa palavra? Escuta. Agora o jovem é trazido. Ele se apresenta diante do rei. E o rei fala assim: não temas, porque a partir de hoje você vai comer na minha mesa como filho do rei. E tem mais: as terras que era do teu avô, eu estou te restituindo. Pergunte para mim o que aconteceu. Tá feio? Pergunte o que aconteceu. Naquele momento, ele conhece uma mina, conhece uma mulher lá, e ele casa, e ele gera um filho e coloca o nome de Mica, quebrando todo o decreto do inferno contra a identidade dele. Porque se um dia falaram que ele não voltaria para o palácio, ali ele estava no palácio. Se falaram que ele nunca mais ia ter uma família, agora ele estava casado e com um filho. E se falaram para ele que ele seria um pobre, agora ele estava rico e próspero. Pergunta para mim, por quê? Porque quem nasceu para ser Meribe Baal, nunca será Mefibosete. E eu quero declarar sobre a sua vida, irmão: nenhuma síndrome de Mefibosete cairá sobre você, porque você nasceu para vencer. E hoje Deus entrega para você uma identidade de mais do que vencedor. Se você crê nessa palavra, fica de pé glorificando ao Senhor aí. Aplauda Jesus bem forte.